Olá, pessoal! Tudo bom com vocês, gente? Que alegria estar aqui mais uma vez, né? Hoje num cenário um pouquinho diferente, é verdade, mas o intuito é sempre o mesmo. Bom, hoje então nós estamos aqui para mais uma aula, né? Nessa série aí de aulas que a gente está fazendo no mês de julho, falando sobre o TDAH, né? Por vezes a aula talvez dê uma atrasadinha, mas a gente tarda, mas não falha, né, pessoal? Bom, então, muito prazer. Eu sou a professora Jéssica Albernaz, né? Trabalho aqui na Psicom. E o nosso objetivo, então, é esse mês falar sobre o TDAH e sobre a ansiedade, né? Que são temas aí que estão bem em alta no momento. Então, nós estamos trazendo aqui um pouco para vocês, né? E de antemão, gente, eu já peço desculpa se por acaso, né? Eu tô falando aqui, daqui a pouco eu olho para cá, eu olho para cá e às vezes parece que eu não tô olhando para lugar nenhum. Mas é que o que acontece, gente? Como o meu computador ele tá assim ultimamente impossível, eu não consigo ligar a câmera. Então eu tô usando a câmera do meu celular que tá aqui e olhando pro slide que tá aqui. Então pode ser que durante a explicação eu acabe olhando ali para a câmera de cima, mas vocês relevem, né, gente? Eu sei que vocês vão me desculpar, porque não é intencional. Bom, então hoje nós vamos estar falando então sobre o papel dos pais na educação da criança com TDAH. Claro, gente, muito importante. Tudo que eu falar aqui, a gente está trazendo como tema, né, o TDAH. Porém, tudo que eu trouxer aqui para vocês não é exclusivo do TDAH, certo? Por que eu digo isso? Ah, Jéssica, por que tu tá falando essas coisas? Porque é muito importante a colaboração dos pais para tudo, né? Não somente pro TDAH em questão, mas é importante os pais sim se envolverem na educação dos filhos, é importante sim os pais participarem, certo? Então, tudo que eu falar aqui, nós vamos sim puxar pro TDAH, mas é importante, gosto de reforçar isso, que é importante trazer para tudo, tá? Então, tudo que eu falar aqui serve, né, em específico para o TDAH, mas serve para as outras crianças de um modo geral, porque a gente sabe o quanto é importante o papel dos pais na educação dos filhos, certo? Antes de entrar na nossa aula, eu só queria deixar mais um recadinho para você. Gente, vocês sempre me perguntam, né? Eu sempre vejo ali nos comentários das outras aulas, vocês perguntando sobre material, vocês perguntando sobre certificado. E bom, gente, sim, nós vamos ter tudo isso, nós vamos ter material, nós vamos ter certificado como a gente sempre faz, como a gente sempre tem, certo? Exclusivo nos materiais vai ir alguns joguinhos, tá? Que vocês vão poder usar com as crianças, muito legal, muito divertido mesmo. A gente montou e preparou com muito carinho para vocês. E tudo isso que eu tô falando aqui, de material, de certificado, você vai poder estar adquirindo, então, através do nosso link. O pessoal do suporte, ele tá ali pronto para receber vocês, pronto para dar uma atenção. Claro que às vezes nós temos bastante demanda, então talvez ali uma vez que outra vai demorar para ter algum retorno, mas a gente sempre traz um retorno para vocês. Então, referente a material, referente a certificado, tudo vocês podem estar adquirindo com o pessoal do suporte, certo? Então, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos entrar então na nossa aula. Então, eu trouxe alguns tópicos aqui para mostrar para vocês como é importante, tá? Que os pais responsáveis pela criança participem, né? Como eu costumo dizer, a educação nada funciona sem uma rede de apoio, né? E essa rede de apoio muitas vezes é a família, né? Assim como a família precisa de uma rede de apoio, que é onde entra o nosso papel quanto educador, né? Nós também precisamos que os pais responsáveis tenham ciência de que a participação deles é extremamente importante, né? Então é uma via de mão dupla. Assim como nós os ajudamos, eles também nos ajudam. Porque eu já falei em outras aulas, né, sobre a importância de ter essa participação, justamente porque nós estamos trabalhando aqui com crianças com TDAH, ou seja, crianças que têm uma certa alteração na atenção, então tem atenção reduzida, por vezes criança muito imperativa,
Então, nós estamos fazendo um processo aqui de atividades para desenvolver essa criança, e a gente precisa que essa criança ela evolua aqui, mas que ela possa continuar evoluindo, continuar numa crescente. E às vezes essa crescente está dentro de casa. Então é uma continuidade. Sempre friso a palavra continuidade, porque nada mais é do que a gente trabalhar com a criança na escola e ela ter essa continuidade em casa também. Então é extremamente importante que os pais participem, que os pais se envolvam, que os pais colaborem, né? A gente sabe que alguns pais são um pouco resistentes em alguns casos, né? Principalmente nos casos de TDAH, e eu vou falar aqui para vocês por quê, né? Às vezes os pais acham que pode, porventura, ser frescura, enfim. E a gente sabe que não, que aquela criança ela tá pedindo ajuda, né? Mas para a família às vezes é um pouco complicado. Então é muito importante a gente deixar eles cientes de tudo, participando de tudo, até mesmo para eles verem a própria evolução dos filhos, né? Quanto está evoluindo, aonde ainda precisa de ajuda. Então, tudo isso nós vamos conversar hoje, pessoal. Então, eu não quero mais enrolar, já vamos entrar aqui no nosso primeiro slide, né? Que eu coloquei aqui para nós. Então, educação e conscientização, tá? Então, por que eu já dei essa introdução, né? Já fiz essa pequena introdução para já entrar nesse primeiro tópico aqui com vocês, tá? Porque eu coloquei justamente educação e conscientização, tá? Então, o que eu posso dizer assim de dicas para vocês, sabe? Organize sessões de informações, tá? Para os pais sobre o TDAH, incluindo as características do TDAH, os desafios, estratégias de manejo, como trabalhar, tá? Então é muito importante trazer isso para os pais. Talvez trazer isso até mesmo de uma forma lúdica, né? Trazer isso de uma maneira mais descontraída, mas que possa conscientizar, que os pais possam entender. Os pais possam entender que o TDAH, sim, a criança com TDAH vai enfrentar desafios, né? Vai precisar de um apoio, né? Vai entender as características, porque hoje em dia, infelizmente, uma coisa que a gente ouve bastante, né? Que hoje em dia parece que não sei como que aconteceu. E a gente ouve uma frasezinha muito errônea, às vezes. Ah, hoje tudo é TDAH. Então, é a criança é imperativa. É TDAH. A criança não sei o que é TDAH. Tudo é TDAH, né? O que a gente mais ouve, tudo é TDAH agora. Mas não, gente. O TDAH sempre existiu, né? Isso acontece muito com crianças autistas também, né? Hoje tudo é autismo. Mas na verdade não é que hoje tudo é TDAH, hoje tudo é autismo. Isso tudo aconteceu. Só que hoje as informações estão aí para nós. Mas nós da área da educação sabemos que sempre existiu, que sempre teve, que as informações estão aí, né? Mas os pais às vezes estão fechados nesta bolha. E a gente precisa conscientizar. A gente precisa trazer materiais educativos, materiais que expliquem mais sobre o TDAH, talvez uma pequena apostila, um pequeno e-book, né, com características específicas, para que o pai e a mãe, ou o responsável por essa criança, possa entender que não é tudo TDAH, que o TDAH não é brincadeira, que o TDAH não é frescura, que o TDAH é uma falta de atenção, que o TDAH é só a criança se concentrar, é só por vezes pôr de castigo, não é. A gente sabe que não. A gente sabe que essa criança, por dentro, ela está em sofrimento, ela está precisando de ajuda. Mas os pais, infelizmente, acontece de muitos pais ainda estarem fechados numa bolha. E cabe a nós, quanto educadores, tirá-los deste mundo, tirá-los desse mundinho errôneo, né? Onde tudo é frescura, onde tudo é TDAH, né? TDAH é algo sério, né? Não é uma brincadeira de criança. Não, nós estamos falando de algo aqui que a criança ela precisa se concentrar para fazer atividade e ela não consegue. É algo mais forte do que ela. Ela talvez esteja ali implorando por ajuda, precisando de suporte, né? E os pais estão, é frescura, enfim, né? Enfim. Por que eu trago isso com tanta propriedade? Porque, gente, vou trazer então um exemplo prático, uma experiência prática aqui para vocês, certo? Há um tempo atrás, tá?
uma coisa que eu sempre falo para vocês, que a faculdade ela não traz tudo para nós, né? Tudo assim, não nos apresenta tudo, né? Até porque para apresentar tudo, por exemplo, né, pedagogia, 4 anos. Então, estou fazendo uma faculdade aí que há 4 anos tem algumas informações que vão ficar pendentes, tem algumas informações que não vão nos ser apresentadas, certo? E eu faço aí o pedagogia, então, há um tempinho, talvez mais que 4 anos, porque troquei de cadeira, troquei modalidade, enfim, uma loucura, gente, uma loucura. Mas nem tudo a gente aprende na faculdade, porém, tem coisas que a gente vai aprender fora. Né? Uma frase que eu sempre menciono aqui, talvez se você é novo, inclusive não falei, né? Se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreve aí no nosso canal. Mas se você não é novo, se você já assistiu outras aulas, você vai saber que eu sempre falo aqui que nós, professores, nós somos eternos aprendizes, eu costumo dizer, né? Muito isso aqui para vocês. E então nós temos que estar sempre estudando, sempre indo atrás de informações, até porque, né, a faculdade não vai ensinar tudo e tem coisas que você só vai aprender vivendo, né? A gente na faculdade aprende sobre o autismo, legal, show, mas tem coisas que a gente só vai aprender na prática, é todos os dias, né? Todos os dias ali, acompanhando, analisando, observando. Isso acontece com diversas inclusões, com o TDAH não seria diferente. Mas onde eu quero chegar nessa história, né? Eu tinha não, né? Eu ainda tenho um primo que ele é extremamente imperativo. Ele era muito imperativo, eu via que ele tinha muita energia e ele tinha algumas características que eu olhava, batia o olho nele e dizia: "Ah, é TDAH". E na escola sempre uma reclamação, que conversava, que levantava do lugar, que se dispersava com materiais. E a minha tia ficava sempre naquele mundinho ali, porque eu vou deixar ele de castigo, porque se a gente for parar para pensar, gente, o quanto isso é triste e frustrante às vezes para a criança, porque não é algo que ela consiga controlar, né? Às vezes ela não consegue, às vezes não, ela não consegue controlar. E eu pensava, nossa, mas ele tá precisando de ajuda, né? Como que eu vou falar isso para ela? Não tem como. Aí, mas tudo bem, passou-se o tempo e a professora sempre reclamando, mas a professora até então não tinha trazido esta informação, nesta possibilidade. Aí trocou, passou, né, de ano. A nova professora falou que achava importante ele, enfim, ela ir atrás, ela fazer exames, talvez, né, não que nos exames vai aparecer, mas para ver se estava tudo bem com ele, enfim, fazer alguma testagem, enfim, ela trouxe a informação para ela desta forma, apresentou desta forma. Resumo, ela foi atrás, tá? E sim, ele tem TDAH, como eu já havia previsto, mas o que me deixou muito feliz é que ela foi atrás do diagnóstico, né? Tem muitos pais que não vão. Ela foi resistente, levou um tempo, mas ela foi. E tem muitos pais que não vão. E aquela criança fica em sofrimento até que venha o diagnóstico, até que venha o resultado, para que, né, ela possa se entender. Então, é muito, muito importante a gente conversar sobre isso, né? A gente conversar sobre diagnósticos, a gente conversar, eu trouxe uma aula sobre isso, né, diagnóstico precoce, mas a gente conversar, a gente fazer com que essa informação passe para frente, né, para que outras pessoas, outros pais, né, acabem se conscientizando. Então, a gente sempre retomar, porque infelizmente é assim, né? Alguns pais, eles são mais tranquilos, né? Eu trabalho com pais, eu trabalho todos os dias com os pais. Então, tem pais que são super tranquilos. Você vai trazer essa desconfiança, você vai falar sobre, eles vão aceitar e eles vão atrás. Mas tem outros pais muito resistentes. Então, é extremamente importante a gente ter esses momentos com os pais, né? A gente sabe que, e sempre falo, é importante a gente ter a família como apoio. E é tudo, não é para o meu benefício, não é para o benefício da família, de certo modo. Claro que vai sim, né, respingar na família também, mas é importante a gente entender que tudo,
né? Todas as aulas que a gente trouxe aqui, todas as dicas que eu trago aqui, tudo que eu converso aqui com vocês, é sempre pensando no benefício da criança, porque a criança precisa de ajuda, a criança precisa desse olhar. Então, nada do que eu falar aqui vai ser para o meu próprio benefício, o próprio benefício de você, educador, né? Vai sim refletir em nós, vai sim refletir na família, mas principalmente vai refletir no aprendizado dessa criança. Então, a gente precisa fazer com que os pais entendam do que nada, que a gente não fala nada, para falar ou para ter um diagnóstico, para colocar um rótulo, porque às vezes é isso que se pensa, que a gente está indo querendo investigar um possível rótulo, para pôr um rótulo nessa criança, rotular ela, para justificar o comportamento que ela tem, quando na verdade não é isso. A gente vai atrás do diagnóstico justamente para conseguir ajudar essa criança, né? Mas muitos pais, infelizmente, ainda permanecem com a mente um pouco fechada para isso. Por isso é importante a gente conversar, por isso que a gente preparou uma aula só falando sobre isso, né? Para que você entenda que a participação deles é extremamente importante, né? É importante para o aprendizado, é importante para a educação dessa criança, para o desenvolvimento dessa criança. Tudo é muito importante. Então, que nós possamos entender e fazer com que os pais entendam, por mais difícil que eles possam ser, né? Porque, sim, pode ter pais muito amorosos, mas pode ter pais muito difíceis também. Só que a criança, a educação é para todos, né? A educação é para todas as crianças, independente. Então, não adianta a gente ficar sempre empurrando com a barriga e querendo deixar o problema mais para frente, quando na verdade esse problema precisa ser tratado. Esse problema precisa ser conversado, precisa ser exposto. É extremamente importante, gente, extremamente importante, certo? Então, vamos conversar sobre isso, vamos trabalhar mais sobre isso, vamos fazer com que os pais entendam que é tudo para o benefício e desenvolvimento da criança, certo? Bom, outro ponto, né? Como eu falei para vocês, essa aula ela foi preparada para a gente falar sobre essa conscientização da família, sobre essa conscientização dos pais, certo? Então, mais uma dica que eu coloquei aqui para nós, né? Como comunicação regular e eficaz, certo? Então, reuniões frequentes, né? Reuniões regulares é bom, né? Regulares para discutir, então, para conversar, para dialogar sobre o progresso do aluno, né? Compartilhar observações, certo? Ajustar aquilo que ainda é necessário ser ajustado, ainda que precisa ser ajustado. Então, trazer essas atualizações da criança. Então, conscientize os pais, faça com que os pais entendam, né? Entendam, consigam compreender a importância de falar sobre isso, de conversar sobre isso, fazer com que os pais entendam que é necessário sim, e assim fazer talvez não reuniões, né, mas ter um momento de conversa para falar sobre a evolução dessa criança, falar o quanto essa criança vem evoluindo, né? Porque como eu falei, é uma continuidade. Então o que a gente vai trabalhar, o que a gente vai fazer na escola precisa ser refletido em casa também. Então, quando eu falo que a participação deles é importante, eu falo nesse mesmo sentido. Então, de tudo aquilo que a gente está trabalhando na escola, de tudo aquilo que a gente está fazendo com que essa criança evolua, com que essa criança aprenda, com que essa criança se desenvolva, tudo isso que a gente está fazendo vai ser refletido em casa. Então, por exemplo, em casa é trabalhado, tem essa continuidade, é feito as dicas que a prof traz para vocês, enfim, tudo às mil maravilhas. Bom, vamos conversar. Olha, evoluiu muito nisso, evoluiu muito naquilo, tá conseguindo copiar do quadro e terminar, né? Então, trazer esse progresso, porque os pais estão vendo isso em casa. Os pais estão vendo que se é trabalhado, se é estimulado e tá refletindo em casa tá tendo essa continuidade. O que acontece em casa, obviamente, é mais visível dos pais verem. Mas e o que acontece na escola? E isso equivale muito para nós quanto educador. Se o que a gente está fazendo está sendo efetivo em casa, como que a gente vai saber? Conversando com a família. Então, tendo esse diálogo, tendo essa conversa, mantendo essa constância, então, sempre reforçando, sempre falando, sempre conversando,
né? Sempre trocando ali informações, olha, nós estamos conseguindo trabalhar isso está acontecendo de maneira eficaz, isso está trazendo resultado, isso está surtindo efeito. Olha, isso aqui nós já demos uma regredida, talvez a gente possa mudar a forma de trabalhar. Então, ter esse contato direto para saber das evoluções que essa criança está tendo, se o trabalho que a gente está fazendo está sendo efetivo, se tudo aquilo que a gente está propondo para a criança está sendo efetivo também, né? Então, muito importante a gente conversar, a gente dialogar, a gente trocar informações, certo? Então eu deixo isso de dica para você sempre manter esse contato com a família, sempre manter esse contato com os pais, que vocês vão ver que as coisas vão conseguir fluir melhor, porque vai ter uma continuidade. Você está trabalhando na sala de aula, a criança está refletindo isso em casa, a criança está sendo estimulada em casa, isso está refletindo na escola. Então, como eu falei, gente, é uma via de mão dupla. A gente precisa do apoio da família, a gente precisa do apoio dos pais. A gente precisa, é muito importante mesmo. A prof fala, e às vezes esquece de tomar água, a garganta seca e as palavras falham. Mas, gente, é uma aula de se conscientizar nós e conscientizar os pais. Às vezes a gente tem que fazer essa função mesmo. Às vezes a gente tem que fazer essa função de trazer essa conscientização tanto para nós, quanto para a família, quanto para os pais. Então, às vezes a gente tem que trazer. Não adianta. Tem que ser trabalhado, tem que ser conversado, tem que ser trazido para a realidade. Às vezes é isso que falta, os pais serem trazidos para a realidade. Bom, uma outra coisa importante, tá? Que é o estabelecimento de planos individualizados. Gente, isso aqui nada mais é do que o famoso PEI que às vezes a gente conversa aqui, que a gente já trouxe aqui para vocês, tá? Então, o que, que a gente faz aqui? O que, que se faz aqui? Aqui se faz, então, um desenvolvimento de um plano de intervenção individualizado, tá? Que inclua estratégias específicas, tá? Para os alunos com TDAH, que são os alunos em questão aqui, tá? Em colaboração com os pais. Então, foi o que eu falei para vocês da continuidade. Então, vocês juntos, né? Vocês vão estabelecer ali um plano de ensino, como que a gente pode fazer, como que a gente pode trabalhar em determinada área, certo? Como a gente pode estar trazendo isso para a família, tá? Então, ótimo. Conversamos, estabelecemos algumas coisas. Vamos elaborar um plano de ensino, né, para que possa ser feito de uma forma correta. Uma outra coisa importante, tá, gente? Os PEIs, eles são feitos por um período de tempo, tá? E o PEI, gente, ele é feito, então, por um período de tempo. Então, o que a gente faz, tá? Quando a gente faz um plano de ensino individualizado, inclusive, eu sempre falo, né, para vocês, gente, no nosso canal, todas as aulas que a gente faz aqui para vocês, tudo que a gente prepara aqui para vocês, tudo de material, tá? Que a gente traz aqui para vocês, tudo, exatamente tudo, tá? A gente sempre fica aqui, tá? Então, todas as aulas que a gente fez, lives que a gente fez, tá tudo salvo aqui no YouTube para você assistir toda vez que você precisar. Ah, preciso fazer um trabalho sobre determinado assunto. Corre para cá para o nosso canal, tá? Então tudo fica aqui. E aqui a gente já fez uma aula falando sobre PEI, tá? Então o que que o PEI é? O PEI nada mais é que estabelecer então um plano de ensino para a criança, tá? Individual, ou seja, com as características dela, com as preferências dela, né? Quando nós falamos, por exemplo, tá? Um exemplo claro aqui. Quando nós falamos, por exemplo, sobre autismo, tá? Que a gente fala sobre a questão do PEI, sobre a questão do individual, a gente sempre traz o hiperfoco, né? Então,
Autistas, por exemplo, eles têm hiperfocos, eles gostam de alguma coisa e aquilo ali traz a calma para eles, tá? As crianças com TDAH também podem sim ter hiperfocos, também podem ter algumas coisas que gostam muito. E para fazer com que essa criança ela venha para a atividade, se interesse em fazer, às vezes é interessante a gente trazer isso, tá? Para crianças, às vezes é interessante a gente trazer, então, coisas do cotidiano dessa criança, preferências dessa criança, para algumas atividades, às vezes é importante a gente trazer, porque a gente precisa estimular essa criança para que ela se desenvolva. Mas para isso a gente pode trazer também coisas que é do interesse dessa criança. Beleza, show. Então ali nesse plano individualizado, você vai, então, né, preparar, você vai montar um plano de ensino para um determinado tempo. Por quê? Porque esse plano ele precisa ser atualizado com frequência. Então, por exemplo, você vai pegar e vai traçar metas. Ah, nós temos uma meta, nós vamos estimular essa criança para que ela atinja esse objetivo. O objetivo dela é aprender as letras do alfabeto. Gente, um exemplo, né? O objetivo é fazer com que ela aprenda as letras do alfabeto. Ótimo, vamos traçar uma meta então, né? Então, até determinado período de tempo, a gente precisa que essa criança aprenda as letras do alfabeto. Ótimo. No momento que a criança concluiu essa atividade, no momento que ela atingiu esse objetivo, essa meta, ela aprendeu as letras do alfabeto, ótimo, agora nós vamos traçar novas metas. Então, nós vamos começar com as famílias silábicas, com o valor sonoro das letras. Estou trazendo para a alfabetização, mas isso equivale para muitas outras atividades. Então, vai ser traçado metas e objetivos para essa criança, para ela se desenvolver. No momento que ela atingiu a determinada meta, que ela atingiu um determinado objetivo, que ela conseguiu chegar a um determinado lugar que foi pré-estabelecido para ela, nós vamos então refazer o PEI e colocar ali outras características, tá? Nós vamos colocar ali outras metas, tá? Nós vamos traçar ali novos objetivos. Então, extremamente importante, por isso também é importante ter essa conversa com a família, ter esse contato, porque a família vai participar e vai conseguir observar e acompanhar a evolução dessa criança. Vai conseguir, então, ser estabelecido um vínculo com a família, né? Então, extremamente importante, tá? A gente entender que essa criança precisa de metas, tá? Então, nós estamos traçando uma meta, precisamos atingir ela para que a gente possa, então, pré-estabelecer outros pontos onde precisa ser trabalhado com essa criança, tá? Vamos passar. Adaptações, então, e suporte acadêmico, tá? Então, mais uma coisa que eu trouxe aqui para nós, tá? Deixa eu só dar uma ajustada aqui no meu slide, porque eu tô sem óculos, né, gente? Então, tô enxergando péssimo aqui, tá? Então, adaptações do suporte acadêmico, tá? Então, às vezes é importante, tá? A gente fazer alguns ajustes curriculares, tá? Para atender as necessidades da criança, né, do aluno, enfim. Às vezes a gente vai precisar estabelecer então atividades mais longas, às vezes a gente vai pré-estabelecer atividades mais curtas. Tudo depende da criança, porque esse é mais um ponto e também envolve o PEN, tá? O que é o ponto aqui? Cada criança, ela é única, tá? Como eu sempre costumo dizer, né? Às vezes a gente pensa que toda criança, ela, por exemplo, assim, toda criança com TDAH é igual. Toda criança que é autista é igual. Toda criança com síndrome de Down é igual. Quando, na verdade, não é. Não é. Se você não sabia, agora você tá sabendo. Cada criança, ela é única. Isso vale nas suas preferências, isso vale nas características, isso vale em muitos fatores. As crianças, cada criança, ela é dotada de características, de preferências, de vontades. Então, cada criança, ela é dotada ali de alguns pontos que vai ser dela, né? Então, é importante a gente entender. Então, tem crianças que em algumas atividades, elas vão conseguir manter o foco,
por muito mais tempo. E tem crianças que vão manter um foco por um curto período de tempo. Então, por vezes, as adaptações, a gente tem que adaptar as atividades, né? Às vezes a gente vai precisar usar estratégias, né? Estratégias que podem ajudar a manter o foco e a organização, né? Como o quê, por exemplo? O que a gente pode pensar? Gente, o uso de recursos visuais, tempo extra, né, para realização das tarefas. Então, eu já trouxe essas dicas aqui de outras aulas, tá? Que se você não viu, eu deixei de dica para você assistir, tá? Mas essas adaptações vão ser importantes. Então, tem, por exemplo, atividades que você, se você apenas entregar, por exemplo, a folha para a criança e for algum texto um pouco mais longo, alguma atividade que vai exigir mais dessa criança, essa criança pode se dispersar, essa criança pode não fazer, essa criança pode se envolver em outros meios e outros afins e deixar essa atividade mais para o lado, né? Não conseguir concluir a atividade. Por quê? Porque é uma atividade mais longa, é uma atividade que está exigindo mais dela. E ela tá demandando muito da atenção. E ela não tá conseguindo se concentrar. Então, a gente vai ter que adaptar. Então, tem crianças que sim, vão conseguir realizar, vão conseguir fazer, mas outras crianças não. Porque, como eu falei para vocês, cada criança ela é única. Cada criança é dotada de preferências, de personalidades, né? Então, a gente tem que entender esses pontos, certo? Então, as adaptações para as crianças é importante. E outra, gente, o uso de recursos visuais é muito importante. Faz com que a criança se envolva, né? Faz com que a criança. Deixa eu ajustar a câmera aqui. Faz com que a criança se envolva, com que a criança queira fazer, que a criança queira aprender, que a criança queira se envolver mais, porque é feita a atividade de uma forma lúdica, né? É feita a atividade de uma maneira que a criança de fato vai gostar de fazer. Deixa eu voltar com a câmera para cá, que eu tive que abaixar o volume do computador, né? Então, o que a criança vai fazer? Usar recursos visuais, né? Até mesmo para ensinar rotina. Por quê? Porque é uma forma lúdica da criança aprender rotina, é uma forma lúdica da criança se envolver em determinada tarefa, em determinada atividade, né? Então, é muito mais proveitoso, digamos assim, né? A criança vai se interessar muito mais. Então, mais uma dica aí para nós, né? Às vezes a gente vai precisar adaptar algumas coisas. Então, às vezes a gente fala muito dos pais, mas nós também vamos precisar sair da nossa bolha de conforto, né? Então, importante fazer com que os pais entendam. Por quê que é importante fazer com que os pais entendam? Eu quero que vocês pensem aqui comigo, né? Quantas vezes acontece, né, de ter uma palavra assim que particularmente eu não gosto muito, mas a gente vê acontecer com bastante frequência, que são as comparações. Pensem aí comigo se em algum momento da vida de vocês, e aí eu até digo para você, ó, deixa aqui no comentário para mim, se você já passou por alguma situação parecida, né? De que, Jéssica? Aí você me pergunta. De acontecer uma comparação com você, né? Normalmente, gente, isso acontece com quem? Com a mãe, né? Quantas vezes aí você não ouviu? Ah, porque a filha da Maria lava toda a louça para a mãe dela e você não me ajuda. Gente, isso é uma forma lúdica de fazer uma comparação, tá? Nada contra a Maria e a filha dela. Mas eu precisava trazer esse exemplo para vocês de algo, né, engraçado que acontece com a gente, mas para que faça com que você reflita que isso que isso acontece com as crianças também. Então, muitos pais acabam, né, cometendo esse erro, cometendo essa inflação de comparar os filhos, né, de comparar os filhos ou comparar a criança com outra criança. Ah, porque o meu filho tem TDAH, o filho da Maria tem TDAH, mas ele consegue ficar sentado na cadeira, o meu filho não consegue, então ele é rebelde. Não, gente, não. Né? Ele é uma criança que precisa de ajuda em um ponto específico, que talvez o filho da Maria não. O filho da Maria precisa de suporte em outros pontos. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, cada criança ela é única. Cada criança é dotada de características, cada criança é dotada de personalidade diferente, vontade diferente, e a gente tem que aprender a lidar,
A gente tem que aprender a entender. Então, muito importante deixar isso claro para a família. Olha, o João é assim, a Maria é assim. Mas não quer dizer porque o João é assim, a Maria é assim, que ou não tem solução, ou é um impossibilitado de aprender. Não, só precisa ter um cuidado em algum ponto específico, que talvez a Maria não precise de ajuda, de suporte nessa questão, mas ela vai precisar em outras, assim como o João também. Então, cada criança ela é única, ela vai demonstrar, né, dificuldades de multiformas, de formas diferentes. Então, a criança ela pode sim sentar na cadeira, pode ficar ela toda sentada, mas ela pode se dispersar com os próprios materiais, enquanto outras vão se dispersar com o que está acontecendo fora da sala, né? Passou uma criança correndo, já manteve a atenção para lá e já esqueceu aqui. Então pode acontecer. E é importante que a família entenda que cada criança ela é única, as crianças são diferentes, sim, né? E que vão precisar de ajuda em pontos diferentes também. Bom, esse ponto aqui, ele vai pegar muito então, tá? No que eu acabei de falar sobre o comportamento, né? Sobre a importância de ter esse vínculo familiar, a continuidade da escola para casa e de casa para a escola, tá? E aqui vai pegar uma coisinha que eu já falei para vocês em outra aula, mas agora a gente vai trazer isso para a família, tá? Então a gente incentivar que isso aconteça, tá? Incentivar, como eu falei, né? É importante que a gente tenha uma continuidade do que está acontecendo na escola, acontecer em casa, e incentivar que os pais, né, façam então uma coisa importantíssima, tá? Que é o uso do reforço positivo, tá? Então, não é mimar a criança ou, tipo, dar tudo o que ela quer. Não, vamos estabelecer aqui pontos, tá? Então, em casa, você vai ter tarefas para fazer. Ótimo, toda vez que você fizer a tarefa, você vai ganhar uma estrelinha. No final do mês ou no final da semana, se você atingir todos os seus objetivos, nós vamos fazer um passeio, ou nós vamos assistir um filme que você gosta. Então, de alguma forma, fazer com que esse reforço positivo vale a pena. Vale a pena para a criança se esforçar em querer fazer. Vale a pena para que a criança possa se desenvolver, que a criança possa querer fazer. Não, eu vou fazer, porque se eu fizer, eu vou ganhar uma recompensa. Não precisa ser a recompensa, não precisa ser o brinquedo, pode ser essas dicas que eu dei para vocês, mas incentivar que os pais tragam esse momento, né? Porque a criança vai começar a entender que ela faz tarefas na escola para ganhar uma estrelinha da prof, ótimo, em casa isso pode acontecer também, né? Você tem tarefas para fazer, você tem alguns compromissos para fazer e a gente vai trabalhar juntos. Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente pode fazer com que isso dê certo? Então, além de envolver a criança nisso, envolver a família toda, né? Mas trazer um momento um pouco mais lúdico, mais descontraído para fazer dar certo, né? E pode e deixar isso bem claro para os pais, porque pode acontecer de em um primeiro momento não dá certo, tão certo, e um segundo momento também não. Mas no terceiro pode acontecer de dar certo. No quarto pode acontecer de dar certo. Então, aos poucos, e trazendo isso para a família aos poucos, fazendo com que a família entenda o quanto, né, vale a pena, o quanto estão dispostos a fazer. Né? Então, não, como eu disse, não precisa pedir para que eles façam grandes coisas, mas estabelecer um passeio, um desenho, um filme, um doce, enfim, isso é a família que vai decidir com a criança, mas que eles possam fazer com que isso valha a pena, né? Fazer com que isso aconteça. Porque na escola está acontecendo, então em casa deve acontecer também, para a gente conseguir ter essa continuidade. Então, às vezes, a gente tem que sim puxar os pais, puxar a família, né? Fazer eles entender, fazer com que traga isso para eles, né, de uma forma mais tranquila, de uma forma lúdica, né? Então, fazer com que realmente dê certo, com que realmente funcione, né? Fazer com que aconteça, tá? Então, enfim, né, gente, extremamente importante,
tá? Bom, gente, talvez agora a gente vai falar sobre um ponto, tá? Que eu particularmente acho extremamente importante, tá? E trazer isso para a família, então, mais importante ainda, tá? Que é a criação de um ambiente positivo e inclusivo, tá? E quando eu trago isso aqui para vocês, eu penso no seguinte, certo? Eu penso no que, né? A gente sabe, eu já trouxe como dica para vocês aqui, o fato de a gente, na sala de aula, né, a gente ter uma organização. Então, por exemplo, quando uma criança, a gente sabe, né, o que é o TDAH. E a criança já tem ali uma atenção baixa, uma atenção reduzida, a chance de se dispersar ela é muito, muito grande, né? A gente já sabe, a gente já tem total ciência disso, certo? Mas às vezes a gente precisa dessa retomada com os pais. Então a gente sabe que se a criança chegar numa sala de aula, onde tem muita coisa espalhada, onde tem muito brinquedo, onde tem muito estímulo em volta dela, as chances dela se dispersar são imensas. A gente tem total ciência disso, a gente sabe perfeitamente que isso acontece, né? A gente sabe que a criança se dispersa mesmo. Bom, mas vamos trazer isso para cá, né? Para nós aqui agora. Pensem comigo, né? Em casa. A criança ali tem algum tema para fazer, tem alguma atividade para fazer. Se a criança está inserida num ambiente, né, num contexto, onde tem muito estímulo, onde tem muito brinquedo, vocês acham que ela vai conseguir concluir a tarefa? Não, não vai. Então, quando eu trouxe aqui a criação de um ambiente positivo e inclusivo, eu penso no seguinte, em fazer a família entender que a criança, se a criança tem uma tarefa da escola para fazer, ela precisa ter um espaço, ela precisa ter um lugar para fazer essa atividade, né? Ela precisa ter um lugar para ela conseguir realizar determinada tarefa que a prof passou, um lugar que ela precise trazer, fazer, realizar alguma coisa que a prof pediu para ela, ok? Show. Mas esse lugar tem que ser organizado. Esse lugar tem que trazer ali coisas onde a criança não vai se dispersar. Não pode ser um lugar onde tem muitos brinquedos, onde tem muitos estímulos, porque a criança vai se dispersar. Então é importante preparar o ambiente com menos estímulos possível. Por quê? Porque a criança tem algo que ela precisa realizar. E se tiver estímulos, ela vai se dispersar, ela não vai querer fazer, ela não vai conseguir se concentrar, ela vai se perder, porque é algo que é mais forte do que ela, né? A gente sabe que a criança com TDAH, ela, principalmente crianças que têm TDAH, são super impulsivas, né? Então a gente sabe que são coisas que ela não controla, né? Que ela não consegue controlar, que ela não consegue se segurar, né? Às vezes ela é muito impulsiva e ela vê estímulos e ela já vai, já pega, já levanta. Então a gente precisa preparar o ambiente, a gente precisa preparar o momento de estudo dessa criança, a gente precisa preparar. E como que a gente faz isso? Com um ambiente positivo, com um ambiente tranquilo, com um ambiente onde a criança não vai se dispersar, um ambiente onde a criança não vai se perder, né? Ela vai se sentir à vontade para realizar determinada tarefa, ela vai se sentir confortável para fazer determinada tarefa. E ela vai conseguir concluir, porque não tem outros estímulos, não tem outras coisas que ela tá vendo, que ela tá se perdendo, que ela tá direcionando a atenção dela. Não, ela tá focada aqui. E é aqui que ela precisa se focar cada vez mais para fazer a tarefa. E aqui, gente, eu torno a mencionar a importância disso aqui que eu coloquei aqui para vocês. Suporte emocional para os pais, tá? Então, a criança, né, que tem TDAH, ela é uma criança mais dispersa, ela é uma criança mais agitada, né? A criança autista tem algumas questões que precisa ser trabalhado, né? A criança com autismo, ela tem algumas questões. Por que eu tô trazendo isso para vocês? Porque, gente, quando os pais recebem um diagnóstico, tá? Quando os pais, às vezes, recebem ali diagnóstico de TDAH, diagnóstico de autismo, enfim, quando os pais recebem, então, esse retorno, alguns pais não sabem, por vezes, como lidar, como que vai ser, né? Principalmente pais de crianças autistas, às vezes entram na fase do luto, que a gente fala. Então,
é um momento complicado, então a gente às vezes precisa acolher essa família, acolher esses pais. A gente sabe que a gente está trabalhando em prol da criança, a gente sabe que a criança está precisando de ajuda, mas às vezes os pais também vão estar. Às vezes os pais também vão estar precisando de ajuda, às vezes os pais vão precisar de suporte e a gente vai ter que manter. A gente vai ter que manter esses pais, a gente vai ter que manter essa família, né? Por quê? Porque os pais, de fato, por vezes, eles não sabem como lidar com determinadas situações. E a gente, enquanto educador, a gente vai precisar direcionar. Então, talvez a família seja uma família difícil, os pais sejam difíceis. Enfim, pode ser tudo muito, muito complicado. Mas a gente ainda tem que acolher. A gente precisa acolher a família. A gente precisa acolher esse pai. A gente precisa acolher essa mãe. A gente precisa acolher o cuidador dessa criança, né? Então, às vezes a gente vai ter que dar suporte não só para a criança, a gente vai ter que dar suporte para a família dessa criança também. Porque eles também estão precisando de ajuda, eles também estão perdidos, eles também não sabem como fazer, como realizar. Então a gente tem que dar um norte para os pais também. Então, quando eu coloquei de suporte emocional, é porque às vezes a gente está tão focado na criança, né? E não está errado. A gente tem que estar focado na criança mesmo. Mas às vezes acontece do pai, da mãe, do cuidador, quem zela por essa criança também está precisando ali de ajuda. Então, às vezes, a gente também precisa dar esse suporte para essa família se manter, conseguir realizar o que a gente está propondo para eles, né? Então, às vezes, a gente tem que, né, pegar, respirar fundo, mas acolher quem está precisando de ajuda. Bom, gente, chegamos ao fim da nossa aula sobre conscientização da família, sobre ter o apoio da família, precisar da ajuda da família, tá? E faz um tempinho já que nas outras aulas eu não trago aqui, né, para vocês uma frase, mas hoje eu quis trazer, tá? Então, antes de eu encerrar, quero mais uma vez mencionar para vocês que todas as nossas aulas, todas as nossas lives, tudo fica salvo aqui no canal. Você pode assistir quantas vezes você quiser, quantas vezes você achar necessário, tá? Pode assistir, reassistir, nunca vai sair daqui. A gente sempre deixa aqui as lives, as aulas, tudo. A gente sempre deixa tudo aqui para vocês, né? Esse mês nós falamos sobre TDAH, mas a gente tem diversas aulas. A gente fala sobre autismo, a gente fala sobre síndrome de Down, a gente fala de deficiência intelectual, né? Das inclusões, a gente fala todas. A gente fala sobre matemática também, tem aulas aqui sobre isso. A gente fala sobre diversas abordagens para trabalhar em várias questões, né? Então, gente, tem de tudo e mais um pouco aqui, tá? Tem, assim, ó, método ABA também, eu fiz uma aula falando sobre isso, que é para estudar o comportamento também. Enfim, gente, tem de tudo aqui. Tudo que você possa imaginar. E fica tudo aqui. Então, sempre que você precisar assistir, reassistir, fica aqui as aulas, tá? Então, deixa aí de dica para você, maratona em nosso canal, tá? Curte esse vídeo, deixa teu comentário. Se você não é inscrito, se inscreve. É a maneira que a gente tem de saber que vocês estão gostando, que está sendo relevante para vocês. Porque não adianta a gente fazer nada que não ser relevante para vocês, né? Então, tem que ser relevante para vocês também, tá? Então, a gente conta com a participação de vocês sempre, sempre mesmo, tá? E material e certificado, vamos ter. Só clicar no link, vai que é pro pessoal do suporte, eles vão estar conseguindo te ajudar, te auxiliar aí, enfim, resolver aí para vocês, tá? Então, fica tudo por conta do pessoal do suporte, mas eles estão ali prontos para atender vocês. E para mim me despedir, quero deixar essa frase, então, que diz o seguinte: a educação não tem preço, mas a sua falta tem custo, né? Então, educar, ensinar não tem preço, né? Mas quando a gente não ensina, quando a gente não absorve conhecimento, quanto educadores, como eu falo, que a gente é eterno aprendiz, quando a gente não absorve conhecimento, isso tem um custo muito grande. Então, que a gente possa transferir o que a gente sabe, mas aprender com os nossos alunos também. Sempre. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo para vocês. Eu me despeço, né? Mas não me despeço completamente, porque logo eu tô de volta, tá bom? Desejo para vocês aí, então,
um ótimo dia, ótimo final de semana. Não sei quando que você está assistindo esse vídeo. Se você estiver assistindo esse vídeo na segunda-feira, uma ótima semana para você. Se você estiver assistindo esse vídeo no sábado, um ótimo final de semana, tá? Mas a Prof. Jéssica volta, tá? Então, vamos ter mais algumas aulas ainda pela frente. Mas, beijo para você, gente, que a aula de hoje ela vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula.